Meu nome é João Almeida, e até hoje, mesmo depois de tantos anos, não consigo apagar da memória o que vivi naquela noite. Eu tinha apenas 21 anos quando presenciei algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava ser real. A experiência foi tão intensa, tão visceral, que às vezes me pego duvidando se realmente aconteceu ou se foi apenas um delírio provocado pelo medo e pela escuridão. Mas os detalhes, os sons, o cheiro, tudo está gravado em mim como uma cicatriz que nunca desaparece. O caso aconteceu em outubro de 1998, no interior de Minas Gerais, perto de uma pequena cidade chamada São Tomé das Pedras. Era um lugar simples, de gente humilde, onde as histórias de assombração faziam parte do cotidiano, contadas ao redor de fogueiras ou nas conversas de fim de tarde nas varandas das casas de pau a pique. Meu primo Roberto e eu éramos jovens, aventureiros, cheios de energia e curiosidade. Sempre explorávamos os arredores da cidade, caçando tatus e lebres nas noites de lua cheia, quando a claridade do céu tornava tudo mais fácil. Carregávamos nossas espingardas de chumbinho, lanternas, improvisadas e um punhado de coragem que, na verdade, era mais teimosia do que qualquer outra coisa. Mas, naquela noite, encontramos algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. A chegada à fazenda era por volta da meia-noite quando chegamos à fazenda abandonada, um lugar isolado que ficava a cerca de 5 quilômetros da cidade. O caminho até lá era uma estrada de terra esburacada, ladeada por capim alto e árvores retorcidas, que pareciam figuras sombrias sob a luz da lua. A fazenda tinha uma fama sinistra entre os moradores de São Tomé das Pedras. Diziam que o último dono, um homem chamado Zé do Carmo, havia desaparecido misteriosamente décadas antes, deixando para trás apenas rumores de pactos com forças obscuras. Alguns juravam que ouviam gritos vindos do terreno nas noites de tempestade. Outros falavam de vultos que atravessavam os campos. Roberto e eu, no entanto, sempre ríamos dessas histórias. Para nós, eram apenas lorotas para assustar crianças, ou encher de graça as conversas no bar da praça. Naquela noite, porém, o clima estava diferente. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. O vento quente soprava pelos campos secos, carregando consigo um assobio baixo e constante que parecia sussurrar segredos antigos. Os galhos das árvores estalavam como se algo invisível se movesse entre eles, quebrando a madeira seca com passos furtivos. A lua cheia pairava no céu como um olho gigante e prateado, iluminando cada canto do terreno com uma claridade quase sobrenatural. Era uma luz tão forte que dispensava nossas lanternas, projetando sombras longas e distorcidas que dançavam ao sabor do vento. O portão de madeira da fazenda, já meio apodrecido, rangia alto, balançando nas dobradiças enferrujadas. A casa principal, uma construção antiga de adobe e telhado quebrado, parecia nos observar com suas janelas escuras e estilhaçadas, como olhos vazios de um rosto morto. O cheiro no ar era uma mistura peculiar. Terra molhada, ferrugem e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me dava uma leve náusea. Caminhamos devagar, nossos passos ecoando no silêncio opressivo, até que decidimos explorar o celeiro, uma estrutura grande e desleixada que ficava a poucos metros da casa. Foi então que ouvimos o primeiro som estranho. Era como uma respiração, ofegante, profunda, quase animal, vindo de trás do celeiro. O som cortou o ar como uma faca, interrompendo o farfalhar das folhas e o canto distante dos grilos. Roberto, que estava ao meu lado, parou imediatamente. Seus olhos se arregalaram, e ele virou o rosto para mim, o rosto pálido sob a luz da lua. "Você ouviu isso?" sussurrou ele, a voz tremendo ligeiramente. Confirmei com um aceno lento, o coração começando a bater mais rápido. Não dissemos mais nada. Em silêncio, como se um acordo tácito tivesse sido selado entre nós, seguimos em direção à lateral do celeiro, onde o barulho parecia crescer, tornando-se mais nítido a cada passo.
À medida que nos aproximávamos, um novo elemento se juntou àquela sinfonia macabra, um fedor insuportável, uma mistura de carne podre, pelo molhado e algo acre que queimava as narinas. Tapamos o nariz quase ao mesmo tempo, trocando um olhar de puro desconforto. Então, ele apareceu, o encontro com a criatura. Porta dos... Lá estava ele. Um ser gigantesco, agachado no chão de terra batida, devorando uma carcaça de boi com uma ferocidade que parecia desafiar as leis da natureza. O som dos dentes rasgando a carne era úmido e grotesco, acompanhado por grunhidos, baixos que ecoavam nas paredes do celeiro. A criatura ergueu a cabeça devagar, como se tivesse sentido nossa presença, e foi nesse momento que a vi com clareza. Seus olhos eram vermelhos, brilhando como brasas na penumbra, e me encararam com uma intensidade que fez meu sangue gelar. O monstro se levantou, revelando toda a sua estatura aterrorizante. Pelo menos 2,5 metros de altura, talvez mais. O corpo era coberto por uma pelagem escura e suja, emaranhada com terra e sangue seco. O rosto era uma visão de pesadelo. Uma mistura horrenda entre homem e lobo, com um focinho alongado, orelhas pontudas e uma boca cheia de dentes afiados que pareciam capazes de triturar ossos com facilidade. Mas o que mais me marcou, o que ainda me assombra nas noites em que tento dormir, foram as mãos. Não eram simples patas de animal, como eu esperaria de um lobo ou qualquer fera conhecida. Eram mãos quase humanas, mas grotescamente deformadas, com dedos compridos e nodosos que terminavam em garras curvas e afiadas como lâminas de aço. Aquelas mãos seguravam pedaços da carcaça com uma precisão assustadora, como se a criatura tivesse uma inteligência que ia além do instinto puro. Ele rosnou baixo, um som grave que reverberou no meu peito como uma onda de pavor. Meus pés pareciam colados ao chão. Minha respiração ficou presa na garganta, e meu corpo inteiro se recusava a obedecer aos comandos do meu cérebro, que gritava para que eu corresse. Ao meu lado, Roberto tremia tanto que eu podia ouvir o som dos seus dentes batendo. Nenhum de nós conseguia reagir. Foi quando ele deu um passo na nossa direção. A fuga desesperada ao estalo da madeira, sob o peso da criatura, quebrou o transe que me prendia. Num reflexo puro de sobrevivência, agarrei o braço de Roberto com força e o puxei enquanto disparávamos em direção à cerca da fazenda. O lobisomem soltou um rugido ensurdecedor, um som tão primal e aterrorizante que fez os campos ao nosso redor mergulharem num silêncio absoluto. Os grilos pararam de cantar, os sapos silenciaram, e até o vento pareceu prender a respiração. Ele veio atrás de nós. Ouvíamos os baques pesados dos seus passos na terra, cada vez mais próximos, acompanhados pelo som das garras arranhando o chão. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta, e o ar queimava meus pulmões enquanto corria como nunca havia corrido antes. Saltamos a cerca de arame farpado com uma pressa tão cega que nem sentimos os cortes profundos que o metal enferrujado deixou em nossas pernas. Roberto, menos ágil, tropeçou ao pousar do outro lado e caiu de cara no chão, soltando um grito abafado de dor. Virei-me para ajudá-lo, certo de que aquele seria o fim, de que a criatura o alcançaria em questão de segundos. Mas então, inexplicavelmente, o lobisomem parou. Ele ficou ali, de pé do outro lado da cerca, a poucos metros de nós, nos observando, em silêncio. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e o peito subia e descia em respirações pesadas e descontroladas. Por um instante, tive a sensação de que ele estava avaliando-nos, como se decidisse se valíamos ou não o esforço da caçada. Então, sem nenhum aviso, ele ergueu a cabeça e soltou um uivo que cortou a noite como uma lâmina. Um som tão poderoso que fez o chão sob meus pés parecer tremer. Depois, virou-se e correu de volta para o celeiro, desaparecendo na escuridão, tão rápido quanto havia surgido. Não ficamos para entender o motivo. Levantamo-nos do chão, Roberto mancando com o rosto sujo de terra e sangue,
e corremos sem olhar para trás até alcançarmos as luzes fracas das primeiras casas de São Tomé das Pedras. Só paramos quando estávamos na varanda da casa da minha avó, ofegantes, suados e com os olhos cheios de lágrimas que nenhum de nós queria admitir. As consequências. No dia seguinte, ainda abalados, decidimos voltar ao local com reforços. Convencemos 2 amigos, o Toninho e o Zé Maria, a nos acompanhar, armados com facões e uma espingarda de verdade que o Zé Maria pegou emprestada do pai. O sol já estava alto quando chegamos, e a fazenda parecia diferente à luz do dia. Menos ameaçadora, mas ainda carregada de uma aura de abandono e mistério. O celeiro estava em pedaços por dentro. As vigas de madeira que sustentavam o telhado estavam quebradas como se algo imenso tivesse se debatido ali em um acesso de fúria. Havia marcas de garras profundas nas paredes, sulcos que nenhum animal comum poderia ter deixado. E, no centro do chão, encontramos a carcaça do boi. Estava devastada, com pedaços de carne arrancados e ossos partidos ao meio, como se tivessem sido mastigados por uma força descomunal. O cheiro de podridão era sufocante, e moscas zumbiam ao redor do que restava. Ninguém falou muito. Toninho sugeriu que poderia ter sido um jaguar ou um cachorro selvagem, mas seus olhos traíam a dúvida. Zé Maria ficou em silêncio, segurando a espingarda com mais força do que o necessário. Roberto e eu trocamos um olhar cúmplice, sabendo que nenhuma explicação racional poderia apagar o que tínhamos visto. Desde aquele dia, nunca mais voltei àquela fazenda. O terreno continua lá, dizem, ainda abandonado, ainda envolto em histórias que os mais velhos contam com um misto de medo e reverência. Alguns dizem que o lobisomem era o próprio Zé do Carmo, transformado por um pacto que deu errado. Outros acreditam que ele guarda algo escondido naquelas terras, algo que ninguém deveria encontrar. Quanto a mim, carrego essa noite comigo como um peso que não consigo soltar. Toda vez que a lua cheia sobe ao céu, iluminando o mundo com seu brilho prateado, eu me pego olhando pela janela, quase esperando ver aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. E em silêncio, rezo para que aquilo tenha sido apenas um pesadelo, embora, no fundo, eu saiba que não foi.